junto com os discípulos e ele desejou muito isso, esse momento tão especial. Então vamos lá, vamos ver o que diz aqui, que fala sobre a ceia do Senhor. Então Lucas capítulo 22, do 7 até o 20, eu vou ler para nós, né, que diz o seguinte, que fala sobre a ceia do Senhor. Todo mundo achou? Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles a Jesus. E Jesus respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa, sentaram-se à mesa. Eles disseram: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Acho que quase todos nós conhecemos a história da Bíblia que fala de um faraó do Egito que não conheceu a Deus. Ele ficou tão assustado com o tamanho do povo de Israel, que morava na terra do Egito, que resolveu impor duros trabalhos contra eles. Ou seja, o povo de Israel foi submetido à escravidão. Eles eram escravos desse faraó no Egito. Mas ao mesmo tempo, assim, esse povo israelita continuou crescendo, continuou desenvolvendo. E o faraó teve outra ideia, só que mais terrível. Mandou matar todos os meninos nascidos em famílias israelitas. Então aí aconteceu uma carnificina na terra do Egito, né? Um banho de sangue. E as grávidas, elas temiam por seus filhos. Elas pediam a Deus que não fossem meninos, porque se fossem, morreriam. E morreriam na espada, né? Os soldados matavam as crianças à espada. E as parteiras tinham ordem de denunciar o nascimento de meninos aos comandantes do exército, que tiravam os filhos das suas mães e os matavam. E uma mãe israelita deu à luz a um menino e decidiu que o menino não morresse. Ela colocou num cesto, colocou esse cesto na água, no rio, com o menino, e esse cesto foi pelo rio até passar onde a filha do faraó tomava banho com suas servas. E a filha do faraó encontrou o cesto, não sei se ela ou as servas levaram a ela, enfim, com a criança, e essa mulher se encantou com a criança. E decidiu criar a criança como seu filho e pôs o nome de Moisés. O nome Moisés significa tirado das águas. Moisés, criado por 40 anos no palácio, recebendo do bom e do melhor, como filho da filha do faraó. Um dia Moisés, sabendo da sua descendência, ele resolveu visitar o seu povo. E no caminho encontrou um egípcio maltratando um hebreu. Ele acabou matando o egípcio. E aí foi declarado inimigo número 1 da terra e teve que fugir para o deserto.
ele acabou sendo acolhido por um homem chamado Jetro. E ele casou com a filha desse homem e cuidava do rebanho de Jetro. Moisés ficou no deserto mais 40 anos. Se os primeiros 40 anos de Moisés no palácio fizeram dele alguém porque era filho da filha do faraó, os 40 anos no deserto fizeram dele um ninguém. E 40 anos depois, vivendo no deserto, Moisés com 80 anos, ninguém diria que ele teria condições de ser o homem que Deus poderia usar. Tem alguém de nós que está passando por algum deserto aqui? E você está questionando Deus? Deus, eu não entendo, eu não sei o que você quer comigo. Moisés passou 40 anos de bonança, 40 anos no deserto. E no livro do Êxodo, no capítulo 3, diz que Deus apareceu para Moisés numa sarça ardente e o chamou para tirar o povo de lá, o povo do exílio, da escravidão. Moisés sabia que não tinha o que oferecer, mas assim é Deus. Olha como é que Deus faz. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas que nada são para reduzir a nada os que pensam que são alguma coisa. Faraó não deixou o povo sair. E Deus decidiu enviar 10 pragas. Cada praga que Deus enviou para a terra do Egito envergonhava um Deus egípcio diferente. Tá? Os egípcios tinham muitas divindades. Eles eram uma Babel religiosa. Tá? Eram centenas de divindades para cuidar cada área da vida egípcia. Eles tinham um Deus para tudo, santuário para tudo, né? Para cada praga dizia que o Deus egípcio não tinha poder para proteger o seu povo. Cada praga que Deus o mandou. E as 9 primeiras pragas vieram contra a terra do Egito, até que Deus anunciou a 10ª. E a 10ª seria como o próprio Deus declarou: um juízo sobre todos os deuses egípcios. Os egípcios consagravam os seus filhos às divindades, aos deuses. E a 10ª praga seria a morte de todos os primogênitos da terra do Egito. Nenhuma divindade egípcia protegeria os seus consagrados. E Deus envergonharia todos os deuses egípcios. E é aqui que eu quero começar a dar ênfase à minha meditação de hoje. Então isso aqui é só uma introdução para vocês pegarem um pouco de onde vem a história. Só que antes de mandar a 10ª praga, Deus fez uma pausa. E essa pausa é para orientar o povo de Deus a fazer uma festa. Imagina um povo escravo, sofrendo, amargurado. Deus manda fazer uma festa. Deus chama o povo de Israel e dá uma ordem de celebrar a Páscoa. Deus diz para Israel o seguinte: antes que venha a 10ª praga, vocês vão celebrar a Páscoa do Senhor. Vocês vão matar um cordeiro, macho, sem defeito, vão colher o sangue desse cordeiro e vão assar esse cordeiro e vão comer esse cordeiro todo, sem sobra nenhuma. E se a família for pequena e o cordeiro for demais, vai chamar outra família para partilhar. Mas vai comer o cordeiro todo, junte as 2 famílias e como um todo. E o sangue colhido, a família vai passar nos umbrais, que nós chamamos hoje de guarnições, né? Das portas, nos umbrais das portas de casa, para que o anjo destruidor, ao passar na terra do Egito, quando passar, ele vai matar todos os primogênitos. Mas ao passar por uma casa que tenha sangue nos umbrais das portas, o anjo destruidor saberá que ali houve uma morte
substitutiva. Porque um cordeiro foi morto para que ninguém mais precise morrer. Vocês vão também assar pães para comer junto com o cordeiro. Mas não ponham fermento nos pães. Não dará tempo para a massa crescer. Vocês assarão os pães sem fermento. Rapidamente, urgentemente. E vocês comerão prontos para a partida, vestes no corpo, sandálias nos pés e cajado na mão. O tempo é curto e já vocês estão a caminho. Com o cordeiro e os pães, vocês também comam ervas amargas, para que vocês nunca esqueçam do tempo de amargura que vocês tiveram na terra do Egito. Os israelitas obedeceram a Deus e celebraram a primeira Páscoa. Depois da celebração, Deus enviou a 10ª praga. O faraó, aí ele deixou o povo sair. Depois o perseguiu pelo deserto e o povo fugiu da presença do faraó e dos seus exércitos, cruzando a seco o Mar Vermelho sob a liderança de Moisés. Depois o mar fechou e matou soldados egípcios que estavam indo atrás, querendo trazer o povo de volta. Por 40 anos, esse povo peregrinou no deserto por causa da sua incredulidade. Às vezes nós cremos em Deus, mas quantas coisas que nós não colocamos nas mãos de Deus porque nós não confiamos? Quantas vezes nós confiamos em nós mesmos? A gente senta lá dentro, Deus, eu vou por mim mesmo. Às vezes a gente ora, entrega, mas volta a puxar de novo para a gente. Isso é incredulidade. Incredulidade. E aconteceu isso com esse povo, 40 anos no deserto. Mais não, 40 anos no deserto. Até que finalmente esse povo parou diante da terra prometida, na liderança de Moisés, que Moisés já estava com 120 anos, porque foram 40 anos no palácio, 40 anos no deserto e agora mais 40 anos andando com esse povo. Então Moisés estava com 120 anos e felizmente chegaram no local aonde eles deveriam entrar na terra prometida. Moisés morreu e Josué assumiu a liderança do povo. E Josué começou a tomar a terra que lhe tinha sido prometido. Se vocês querem ver bem essa história, está em Juízes, no livro de Juízes, no Velho Testamento e no livro de Josué. E a partir daí, a cada ano, por cada geração, os israelitas, eles celebravam a Páscoa. Desde esta Páscoa inicial, os israelitas fazem isso, eles fazem uma festa anual para lembrar essa história, para lembrar dessas coisas. Todo ano tem na mesa dos israelitas um cordeiro de 1 ano, sem defeito, assado, pães sem fermento, ervas amargas, cálices com vinho para simbolizar o sangue que foi aspergido nas portas. Assim foi até aquele dia na Galileia, quando um rabino muito especial, que era seguido por multidões, ele fazia milagres que nem Moisés nunca fez. Ele curava enfermos, expulsava demônios. Ele era maior que Moisés, maior que Josué. Moisés e Josué precisaram que o mar e o rio, no caso de Josué, que o rio se abrisse. Porém, esse rabino, ele andava sobre as águas. Dizia de si mesmo que era o Messias prometido. O nome dele, Jesus. Esse Jesus era seguido por multidões. Ele chamou os seus discípulos e disse, que é o texto que nós lemos hoje: eu quero que vocês preparem uma Páscoa. Preparem uma Páscoa para nós, porque eu desejo participar dessa Páscoa com vocês. Ele sabia que era a última. Ele sabia que logo depois as autoridades iriam prendê-lo e matariam numa cruz. Os discípulos prepararam a Páscoa.
Quando Jesus estava com eles à mesa, onde certamente havia um cordeiro, certamente havia ervas amargas, certamente havia pão sem fermento e certamente havia vinho. Num dado momento, Jesus tomou um pão e partiu e distribuiu aos seus discípulos e disse: este pão sem fermento, este pão assado às pressas, que não teve tempo para crescer, este pão que vocês têm agora diante dos olhos, este pão sou eu, que será partido por vocês, e vocês comam, lembrando de mim. Os discípulos ficaram meio assustados diante dessa reação assim de Jesus, né? Com essas palavras, mas eles comeram o pão. Jesus continuou olhando para a mesa, pegou um cálice de vinho e disse: este cálice que simboliza o sangue que foi passado nas portas no passado, faz que vocês lembrem de uma morte substitutiva, que fala sobre um dia em que todos os primogênitos deveriam morrer, mas nem todos morreram porque havia sangue nas portas. Esse sangue representa esse cálice. Esse cálice representa a partir de agora o meu sangue, derramado por vocês para a remissão dos pecados, para perdoar os pecados de vocês. Porque aquele sangue nas portas protegia aquela visita do anjo da morte, mas o meu sangue abre as portas da vida eterna para vocês. O meu sangue faz com que vocês passem da morte para a vida. Jesus nem falou mais do cordeiro, mas João Batista foi o primeiro a perceber isso, que ele era o cordeiro. Quando ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se fez cordeiro a partir da sua morte. A partir da sua morte. Não era cordeiro antes. Os discípulos nem tinham entendido isso. Eles só foram entender que era o cordeiro depois da morte dele. Jesus também não falou das ervas amargas, porque a questão não era mais sair de uma vida amarga ou não ter uma vida amarga para abandonar. Hoje, se sua vida é de sofrimento ou é de bonança, não faz diferença. Porque a sua vida, seja qual for, ela foi comprada por preço de sangue. Jesus pagou o preço da sua vida e a sua vida, ela tem valor para Deus. Ela tem valor. Você pode estar sofrendo, arrasado, você pode estar até com a família destruída, vida financeira um caco, você pode estar enfermo, com depressão, sei lá mais o que, só você sabe. Não importa, a sua vida tem valor para Deus. Ele pagou um preço alto por ela. Não é mais necessário comer ervas amargas, porque o detalhe não é a vida de onde eu saí, ou de onde você saiu. O detalhe é a vida que eu abracei. A vida com Deus, a vida em Deus, a vida de Deus. A sua vida amarga ou doce, sofrida ou tranquila, a sua vida ela é linda. Ela é linda porque ela pertence a Deus. Você pode dizer: eu estou num deserto, mas sua vida, ela pertence a Deus. Se você está num deserto, é porque Deus tem um plano. Moisés ficou 40 anos no deserto. Talvez você fique alguns dias, alguma semana, alguns meses, talvez alguns anos. Mas a vida, ela está nas mãos de Deus. E ela custou a vida de Jesus. Por isso que o seu nome está escrito no livro da vida. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos é: a partir de agora, quando vocês comem o pão, quando vocês bebem um cálice, vocês vão lembrar de mim e do que eu fiz por vocês. E aí vem o apóstolo Paulo e diz assim, que todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor. Ah, bonito, né? Legal, tá certo, tá certo. Só que aqui tem um detalhe, até que ele venha. Até que ele venha. Então nós não estamos apenas fazendo um ritual.
Nós estamos celebrando isso. E com essa esperança de até que Ele venha. E esse vir vai ser em breve. Aí nós descobrimos o que tudo isso significa para nós hoje, né? Nós hoje não temos o direito de depender de uma Páscoa anual. Aliás, se você vai ver bem a Páscoa, o que é a Páscoa, né? Algumas pessoas nem sabem. Elas sabem sim fazer festa, fazer churrasco, bebida e o inseparável chocolate, né? Que é o símbolo mais forte. Mas a questão espiritual, para muita gente, ela passa em branco. Então nós hoje não temos o direito de depender de uma Páscoa anual. Eu e você não temos o direito de depender de uma ceia por mês. Uma vez por mês tem a ceia. Não posso faltar. É o dia mais importante. E o que Jesus disse aos seus discípulos e à igreja em Atos 2, ele diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Partiam o pão diariamente de casa em casa, louvando a Deus e tomando as suas refeições. O que ficou claro para todos ali em Atos, e tem que ficar claro para nós hoje, é que a memória de Jesus não vem à nossa mente somente na Páscoa e no dia da ceia. Mas sempre que temos um pão à mão, sempre que temos um cálice diante dos olhos, seja em casa, seja no mercado, seja em cima da pia, seja fazendo um lanche com as crianças, sempre que um pão estiver diante dos olhos, que um cálice estiver diante dos olhos, nós lembramos que Jesus morreu por nós. Sempre, sempre. O resto é religião, o resto é Babel. O resto depende de festa, de ritual e cerimônia. E aí você pode perguntar, mas por que a gente celebra a ceia uma vez por mês? Nós celebramos a Páscoa e celebramos a ceia não para que você lembre de Jesus nesse dia ou nessa hora, mas para que você nunca esqueça. Você lembra todos os dias diante de um pão, para que você lembre todos os dias diante de um cálice, assim como a cada despertar de um novo dia, avisando que as misericórdias do Senhor são novas. No respirar, porque todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Você lembra sempre. Mas vai que você anda meio esquecido, distraído, ou até meio perdido com tantas coisas, compromissos, afazeres, preocupações, cansaço, indiferença, sei lá mais o quê. Então nós celebramos uma ceia para você acordar. Nós celebramos uma Páscoa para você acordar e lembrar que todo dia é dia de celebrar a vida que você tem em Jesus. Em Jesus. Eu não lembro de Jesus só na Páscoa. Eu não lembro de Jesus só no dia da ceia. Eu não lembro de Jesus, eu lembro de Jesus a cada respirar. Eu lembro de Jesus a cada nascer do sol. Eu estou caminhando de manhã cedo, estou saindo 5:10 para 6, porque de noite é complicado. E essa semana, todos os dias, mas essa semana estou vendo uma semana bem especial, semana passada e essa aqui, porque no trajeto, quase chegando em casa, eu vejo o sol nascer, apontando um pouquinho, um pouco mais, aí pela metade e assim vai. Que coisa bonita dizer, Deus, eu te louvo, porque aí está a tua criação que vem iluminar esse dia. Essa é a tua obra. Para quantas coisas que nós podemos dizer isso para Deus? Quantas coisas que nós deixamos de dizer isso para Deus? Eu lembro de Jesus diante de qualquer pão, diante de qualquer cálice, ou diante de qualquer suco ou vinho. Lembra de Jesus. Porque eu só estou vivo por causa dele. Ele pagou o preço por mim. Eu lembro de Jesus sempre. Sempre. Eu lembro
que toda vez que eu pecar, não é preciso matar um cordeiro, porque Jesus morreu por você ou por mim. Nós não precisamos voltar ao passado. Nós não precisamos fazer aquelas práticas. Eu já vi igrejas, já vi cerimoniais especiais diferentes. Se é para lembrar como foi, tudo bem, mas celebrar isso porque foi isso no passado que é importante agora, Jesus nos diz mais. Tem gente que faz aquela ceia com todos esses elementos, né? E põe aí tâmaras, põe aí ervas amargas, põe aí vinho, põe aí cordeiro, põe sem, né? Jesus diz, não, eu quero que vocês lembrem de mim, porque eu já fiz isso. Ritual, as coisas do passado já foram. Você não precisa comer ervas amargas, porque não importa a vida da onde você foi tirado, mas importa é a vida que você já ganhou pelos méritos de Jesus. O pão é para você lembrar do corpo dele. Daqui a pouco você vai pegar o pão e você vai lembrar o corpo dele. O cálice é para você lembrar do sangue derramado e agradecer porque Deus é bom. Foi numa manhã de domingo bem cedo que as mulheres foram no sepulcro quando Jesus morreu para trocar as faixas do corpo de Jesus, porque antigamente quando as pessoas morriam, e ainda fazem aquela cultura daquele povo, né? Eles enfaixam o cadáver, né? E elas foram de manhã bem cedo para trocar essas faixas. E quando elas chegaram à pedra do sepulcro, ela estava removida. E elas imaginaram que alguém roubou o corpo de Jesus. Elas não perceberam que aí havia um anjo. Elas só perceberam quando o anjo falou com elas, dizendo: por que é que vocês procuram entre os mortos aquele que está no céu? Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito, e vai encontrar vocês. Esse Jesus, de quem nós lembramos todo santo dia, não o dia da ceia, o dia da Páscoa, todo santo dia. Um dia nós vamos encontrar e com ele nós vamos viver eternamente. A mesma promessa que ele fez para os discípulos, a mesma promessa vale para nós. É isso que nós temos que lembrar, é isso que nós temos que lembrar. Não só dia da ceia, não só dia da Páscoa, mas todo dia. Vamos curvar nossas cabeças, fechar seus olhos. Talvez você esteja um pouco esquecido ou até distraído, ou até perdido com sua vida interior, com a sua vida emocional, confuso, fazendo coisas que você sabe que Deus não quer, mas você faz. Talvez você esteja focado na sua vida, na amargura dela. Outros estão focados na doçura que hoje ela traz. Essa meditação, essa ceia é o chamado para você acordar. Acorde. Jesus morreu por você. Ele já pagou o preço. Não seja religioso. Ele não morreu para que você tivesse uma religião. A religião só traz confusão. Ele morreu para que você tenha vida. E vida abundante. Em cada respirar agradeça. A cada nascer do sol se alegre. E a cada refeição possa lembrar do corpo de Cristo que foi dado por amor a você e a mim. Senhor, nós pedimos que nos ajude a lembrar não só na ceia ou na Páscoa, mas todos os dias eu me lembre o que o Senhor fez por mim naquela cruz. Nós precisamos da Tua ajuda em tudo, Senhor. Porque nossa vida fica longe de Ti e esquecemos o que é fundamental. Ou seja, o Senhor pagou um preço por nós. Nós não precisamos mais fazer a vida valer. Ela já vale. A vida é tua. Nós não queremos religião. Nós queremos a intimidade de Cristo. A alegria do dia a dia com Ele. Olhar para qualquer pão, mesmo na prateleira de uma padaria, e lembrar que um dia o teu corpo foi partido por nós.
olhar para um suco ou um vinho e lembrar que o sangue foi derramado em nosso favor. Senhor, refresca a nossa memória, alivia a nossa carga e fortalece os nossos passos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém?